30 mil com mentorias premium. E já avisando, tá? Essa nossa mentoria de hoje, esse nosso encontro de mentoria de hoje, ele é sim para quem quer criar um programa de mentorias ou já criou e está pensando em como vai vender esse programa de mentorias, mas ele também é para quem quer criar um produto premium ou um serviço premium, né? Já vende um serviço, quer deixar ele mais robusto, com uma entrega melhor envelopada, para realmente poder chamá-lo de produto premium, certo? Então, eu já vou dividir minha tela aqui com vocês. Se a galera for entrando, eles vão colocando aqui no chat também, conforme forem surgindo as perguntas. E vocês também podem colocar aqui no chat, tá? Perguntas que vocês tenham. Depois eu vou abrir um tempinho também no final para que vocês tragam. Aí a gente abre o microfone, se for necessário, enfim, tá? Para que vocês tragam as dúvidas de vocês. Vou compartilhar minha tela aqui. Me deem um ok se estiverem vendo. Eu imagino que já deve estar carregando aí para vocês, se ainda não carregou. Ok? Todo mundo vendo minha tela? Ok. Vamos lá, então. Galera, então hoje a gente vai falar aqui a gente vai aprofundar, na verdade, se vocês entraram no grupo e se vocês estão aqui agora porque vocês estão lá no grupo também, vocês já devem ter acessado o nosso passo a passo, nosso e-book gratuito, Plano 30 mil com mentorias e serviços premium. Só que ele ficou tão robusto, a gente trouxe tanta informação nesse e-book que a gente achou por bem trazer para vocês algo melhor explicado, algo melhor descrito, um plano realmente que vocês possam colocar em ação o quanto antes. E é por isso que a gente trouxe isso tudo em um formato de aula, em um formato de mentoria. Por que eu falo que é em um formato de mentoria? Porque vocês também vão poder tirar as dúvidas de vocês, tá? Então, fiquem à vontade para tirarem dúvidas. Certo? Vamos lá, então. Como que vai funcionar o nosso encontro aqui hoje, tá? O que vocês podem esperar do nosso encontro aqui hoje? Vocês podem esperar o passo a passo para chegar nos 30 mil de faturamento com mentorias e serviço premium. Eu vou mostrar para vocês os 4 passos, o plano exato realmente para vocês chegarem nesse marco. Eu sei que a princípio esse marco parece um marco distante, né? Às vezes a gente olha para o número e a gente não consegue realmente entender qual que vai ser o caminho que a gente vai percorrer até ele. Mas é possível, tá? É possível e não é tão difícil quanto provavelmente vocês imaginam que seja. E eu vou trazer muita clareza para vocês nesse processo de hoje. Realmente essa é a ideia. E também vou falar para vocês pela primeira vez sobre a aceleração ela, tá? Que é um programa de aceleração diferenciado, algo que a gente ainda não trabalha, né? A gente não trabalhava até então com esse formato e hoje eu quero mostrar para vocês como vocês podem também entrar para o nosso método através do nosso programa de aceleração, tá? Vamos lá, então. Quem que vai ajudar vocês aí nessa jornada de hoje? Então vou estar aqui com vocês. Vocês podem me chamar de Andy, não precisa ser de Andressa. Quando me chamam de Andressa parece que estão bravos, então podem me chamar de Andy. Eu já auxiliei mais de 100 empreendedoras e empreendedores, já mentorei toda essa galera,
já também atendi por meio de prestação de serviço convencional, né? Então, eu fui social media lá atrás, então eu entendo bem de todos esses processos, certo? Eu era uma social media, como eu falei então, e eu tinha uma certa frustração com o serviço de social media. Por quê? Porque era um serviço que era muito exaustivo e muito desgastante. Só que o que tornava esse serviço muito desgastante era a forma como eu envelopei esse serviço. A forma como eu envelopei esse serviço não me dava a confiança necessária que eu precisava, de certa forma, para realmente cobrar como um serviço premium. Então, esse processo sempre me frustrou demais, né? Eu sou muito da ideia de que mentorias, consultorias, diferente do que pode parecer para a maioria das pessoas, são serviços também. Também são serviços. Não são serviços convencionais, né? Daqueles que a gente necessariamente precisa vender ali a nossa hora de trabalho, mas também são serviços que a gente presta. Por quê? Porque a gente precisa estar ali presente, né? E eu já tentei vender baratinho também. Logo que eu comecei realmente a me aventurar nas consultorias e nas mentorias. Eu já tentei começar produzindo cursos baratos. Eu já tentei começar através de e-books baratinhos, sabe? E-book de R$ 30, R$ 50, R$ 100, porque na minha cabeça era isso que ia fazer com que as pessoas comprassem de mim mais para frente. Era isso na minha cabeça que ia fazer com que as pessoas tivessem confiança no que eu tinha ali para oferecer. Era isso, pelo menos, que eu achava que ia acontecer se eu vendesse um produto bem baratinho, né? Só que isso a longo prazo e nem a curto prazo, gente. Principalmente a curto prazo, tá? Para quem está começando. Isso não se sustenta. É inviável para quem está começando vender um produto de 50, 100, R$ 150 e achar que vai ter logo um faturamento alto. É inviável e impossível, eu diria. É muito complexo. Só que às vezes é o formato que a gente acha que a gente deve começar. Mas é um formato realmente desafiador para quem está começando, tá? Eu criei minha primeira mentoria lá em 2021 e eu gosto sempre de falar sobre o processo que foi criar essa primeira mentoria em 2021. Foi um processo engraçado. Eu era social media na época e um dia chegou uma prospect, foi uma indicação, né, essa prospect, e ela chegou e disse: Andy, a minha primeira mentoria, ela era sobre produção de conteúdo, tá? Ela chegou para mim e ela disse assim: Andy, mas eu não queria, na verdade, que tu fizesse para mim, né, a gestão das minhas redes sociais, dos meus conteúdos. Eu queria, na verdade, aprender. E de primeiro momento eu pensei, putz, perdi a cliente, né? Já estava pensando, quem que eu posso indicar? Nanana. Até que me veio um estalo assim, eu pensei, mas olha só, eu sei produzir conteúdo, eu faço isso para outros clientes, outras pessoas, para várias outras pessoas, eu faço isso para mim mesma. Por que não ensinar essa pessoa a fazer o mesmo? E foi assim que eu criei a minha primeira mentoria, que eu nem chamava ainda de mentoria, lá em 2021. Então, de lá para cá, acreditem em mim, eu já testei muita estratégia que deu certo, mas muita estratégia furada, que não funcionava para o meu momento de negócio, que não era para mim, porque nada fechava com os meus valores de negócio. Eram estratégias desgastantes,
Eram estratégias que eu precisava basicamente virar influenciadora para conseguir implementar essas estratégias de uma forma que elas me dessem realmente resultado. Eram estratégias que eu tinha que viver para produzir conteúdo, eu tinha que estar ali o dia todo nos stories. E convenhamos, quem tá ali o dia todo nos stories, cheio de pontinho lá em cima nos stories, essa pessoa, ou ela tem uma equipe, ou ela passa o dia todo fazendo só isso. E eu sei que não é a maioria, não é o caso da maioria das pessoas, da maioria de quem empreende e quer utilizar o digital como uma forma de escala de negócio. Para quem quer, então, ter uma mentoria ou um serviço premium? Para quem sabe que tem muito conhecimento e experiência. Então, se vocês têm experiência na área de vocês, vocês podem transformar essa experiência em um método. E quando eu falo em método, não é somente método de mentoria, somente método de consultoria. Todo serviço que a gente presta, ele existe um método por trás dele. Mesmo que às vezes vocês ainda não tenham, né, descrito ali, papel e caneta, enfim, colocado no papel o método de vocês, vocês sabem que existe uma ordem. E vocês sabem que vocês vão replicar essa ordem de fatores independentemente do cliente que chegar até vocês. Isso é um método, algo que eu posso aplicar e replicar e ainda assim ter resultado. Claro, com formatos de personalização, com aberturas de personalização, mas que ainda assim tenha uma base. Isso é método para serviços convencionais e também para mentorias. Tá? Para quem quer, então, também ter uma mentoria ou um serviço premium, também é para quem não se sente à vontade ainda para cobrar o valor que gostaria pela sua mentoria ou pelo seu serviço e que deseja torná-lo premium. É muito normal que a gente ainda se sinta um pouco inseguros, né, na entrega do nosso trabalho. Então, se vocês sentem essa insegurança, de certa forma, e isso impede que vocês deem o próximo passo de cobrar mais alto, de realmente cobrar o que é justo pelo trabalho de vocês, essa aula vai ser para vocês também hoje, tá? E para quem já presta bons serviços, deseja transformá-los em uma mentoria premium. Então, se vocês têm um serviço, já é um serviço bom, que vocês consideram bom, vocês podem transformar isso em uma mentoria e ter um poder maior de entrega, poder entregar para mais pessoas ao mesmo tempo. A chamada escala, que a gente chama, que eu não gosto muito de ficar usando esses termos que são meio batidos, né, pelo digital, mas é uma forma, sim, de escalar, de certa forma, o negócio de vocês, né? Eu digo que a gente tem sempre duas formas de escalar nosso negócio. Ou a gente vai cobrar mais, ou a gente vai cobrar um valor um pouco menor do que seria o valor da prestação de serviço convencional, e empacotar isso em um serviço que eu possa entregar para mais pessoas simultaneamente, porque ele não consome tanto do meu tempo. E também é uma mentoria ou um serviço premium, também é para quem tem conhecimento, expertise e sempre é buscado para aquelas diquinhas, sabe? Aquele cafezinho em formato de consultoria, de mentoria gratuita. Quem nunca? Quem nunca passou por isso? Tá? É para vocês também que já passaram por essa situação, tá? E aí eu tenho aqui uma reflexão para vocês, que é a seguinte: para vocês, o que é o ideal? Trabalhar para viver ou viver para trabalhar? Eu não sei vocês, mas eu gosto muito do meu trabalho, eu gosto muito do que eu faço. Mas eu não quero viver para o meu trabalho. Eu quero que o meu trabalho ele seja
um degrau para que eu possa atingir coisas que eu quero atingir. Eu quero que meu trabalho ele me possibilite viver experiências que eu quero viver. Então, por que a gente segue em um modelo de negócio que faz com que a gente viva para trabalhar, né? E, pior ainda, por que a gente segue estratégias e métodos de pessoas que não seguem o que elas pregam no dia a dia? Eu já cansei de ver pessoas que eu admiro muito, postando o dia inteiro e dizendo que não é necessário postar o dia inteiro para conseguir ter resultado no digital. Mas estão lá postando o dia inteiro nos stories. Estão lá expondo a vida. Estão lá vivendo uma vida de blogueiros e nada contra blogueiros, nada contra influencers, mas não é o que eu quero para minha vida. Eu quero ter um negócio que me permita não precisar disso. Né? Então, eu acho importante que a gente tenha esse senso de autorresponsabilidade, de olhar para o que existe no mercado digital e começar a filtrar o que faz sentido realmente eu estar seguindo, eu estar querendo aplicar. Certo? E é justamente aqui os pontos, tá, que eu quero trazer para vocês, que são os caminhos para vocês não seguirem. Se vocês, assim como eu, também têm essa bandeira, levantam essa bandeira de trabalhar para viver e não viver para trabalhar. O que caminho não seguir, então? Batendo de novo nessa tecla. Não começar pelo produto baratinho. Começar pelo produto baratinho, na verdade, é uma insegurança disfarçada de estratégia. Na maioria das vezes, na maioria dos casos, eu percebo isso. É uma insegurança de cobrar o que a gente merece, e aí a gente vai lá e cobra, só um pouquinho, porque eu estou começando. Porque quando eu tiver mais experiência, eu cobro mais alto. Mas isso nada mais é que insegurança. Outra via que grande parte das pessoas segue, e também não é por onde eu defendo que vocês devem começar, criando, produzindo uma bateria de conteúdos no Instagram. Conteúdo no Instagram é uma das formas de ter resultado. É apenas uma das formas de ter resultado. E o intuito da produção de conteúdo no Instagram nada mais é que aquecer essas pessoas que têm contato com esse conteúdo para que elas evoluam como clientes, que elas passem a ser clientes. Só que o ponto, quando eu falo de produção de conteúdo no Instagram, é o seguinte: eu nunca sei se meu conteúdo vai ser de fato entregue. Eu dependo de um algoritmo que ninguém sabe exatamente como funciona. A gente tem chutes, né? A gente tem ali o que o Adam Mosseri passa ali no Instagram dele, né, de como funciona o algoritmo do Reels, como funciona a partir de hoje o carrossel, story. Mas quem me garante que eu vou conseguir fazer com que o meu conteúdo chegue sempre às pessoas qualificadas, que ele sempre esteja lá aparecendo para essas pessoas? Nada me garante. Ou seja, eu não consigo garantir que essas pessoas que têm contato com o meu conteúdo, de fato, vão ter a consciência delas elevadas. A gente tem outras formas, tá? Outras formas de aumentar a consciência desses possíveis, desses futuros clientes de vocês, de uma forma que não dependa somente da produção de conteúdo em massa. Outro caminho a não seguir para quem está começando
né? Para quem quer vender uma mentoria ou serviço premium, criar algo e deixar vender no automático. No automático. O que a galera que vende no automático não fala na maioria das vezes é que o automático só é automático porque tem outras pessoas fazendo o processo. O vender no automático, o vender no perpétuo, como a gente chama, ele requer muita experiência, ele requer muito teste, ele requer muita verba de anúncio, muita verba de anúncio. E ele requer que vocês tenham, inclusive, verba para testar e se acontecer de não ter nenhum resultado, aquela verba não vai me fazer falta depois. Porque nada me garante que eu vou conseguir fazer rodar um produto baratinho no automático em um mês, em 2 meses. Então, é um erro gigante para quem quer vender no digital, para quem quer viver do digital, da sua mentoria ou do seu serviço premium, criar algo e deixar vendendo no automático. Deixar no link da bio, né? E achar que vai acontecer um milagre e todo mundo vai se interessar, entrar lá e comprar. E outro passo que não deve ser dado para quem está começando é vender por lançamentos ou outras técnicas complexas que os gurus trazem, né? É muito difícil conseguir ter constância nesses movimentos mais complexos, justamente porque são movimentos muito difíceis de sustentar. É muito difícil eu sustentar uma rotina de lançamentos a cada 2 meses, 3 meses, porque é muito exaustivo, principalmente para quem ainda não tem equipe. É muito exaustivo. Eu falo por experiência própria, como eu falei para vocês antes, eu já testei muita estratégia que não deu certo, ou que empatava, né? Empatava já o dinheiro que eu investi para fazer um lançamento, empatou. Pensa só, eu com uma audiência baixa no Instagram, né? Poucas pessoas me seguindo. E assim, honestamente, isso nunca foi uma vontade minha, explodir e ter um monte de seguidores. Não. Eu sempre quis ter um negócio sustentável, né? Utilizando o Instagram, utilizando as redes sociais como um apoio para isso. Porém, eu nunca quis ser influencer e ter uma quantidade grande de seguidores. Então, vender através de lançamentos foi um grande erro que eu cometi lá atrás e que sempre empatou meus resultados. Sabe aquela coisa, 7 dias de live, não sei o quê, 7 dias de tensão. E se eu não vendesse nada, o que eu ia fazer? Certo? Aqui eu quis trazer para vocês uma imagem que mostra como a gente coloca a nossa energia e de algumas formas que nem sempre são as melhores, né? Aqui justamente o atirar sempre para todos os lados. Não sei se vocês já viram essa imagem, mas o que eu tentava fazer era colocar minha energia em vários pontos. E dessa forma eu tinha muita dificuldade de avançar, porque a minha energia ela ficava dispersa de várias formas. Eu nunca tinha a consistência e a constância de testar um método e dar minha vida por aquele método e fazer aquele método até funcionar. Eu sempre testava um método aqui, um método lá, o que um guru de marketing dizia aqui, o que um guru de marketing dizia lá. Eu sempre fazia dessa forma. E deu errado. E deu errado. E eu imagino que vocês já devem ter tentado isso também. Já devem ter começado a produzir muito conteúdo. Aí, meu Deus, o conteúdo não está dando resultado. Eu ganho um monte de like ali até, mas nada além disso. Por quê? Porque vocês estão dispersando a energia de vocês.
O ideal é que a gente foque nossa energia, nosso tempo em uma estratégia validada e que funciona para o nosso momento de negócio e ir naquela estratégia sempre, sempre. E não ficar dispersando. Para mim, o que mudou realmente, assim, o que virou o jogo, na minha percepção, foi justamente isso. Para mim, esse aqui é um dos pontos principais, um dos aspectos principais aqui hoje, tá? É a gente focar a nossa energia em uma estratégia. Essa estratégia funcionou? Beleza. Então, funcionou e está me dando resultado constantemente? Eu consigo já ter uma certa previsão de resultado através daquela estratégia? Beleza, então agora eu posso começar a pensar em outras estratégias. Mas então, qual que é o caminho, né, que eu devo seguir para vender a minha mentoria ou um serviço premium e chegar no marco, né, dos 30 mil de faturamento? Aplicando a mesma metodologia que eu passei para vocês lá no e-book do plano 30 mil com mentorias premium e que eu uso aqui no meu negócio e que eu ensino também as minhas alunas e alunos dentro da mentoria Ela, de funis simplificados, de vendas por conexão. Quando eu trago aqui a questão dos funis simplificados, é justamente o simples que dá resultado. O feijão com arroz bem feito. O não usar estratégias difíceis achando que é o difícil que vai trazer retorno. O que traz retorno é o simples bem feito, ou a estratégia realizada de forma bem feita. E para quem está começando, quanto mais simples for, mais fácil de implementar, mais fácil de seguir essa estratégia de forma constante, ajustar o que der errado no meio do caminho, rápido, e ter resultado. Vamos lá. A gente tem 4 passos. Anotem esses passos, tá? A gente tem 4 passos simples para serem aplicados dentro do plano 30 mil com mentorias e serviços premium. Quais são esses passos? O primeiro deles é metodologia inteligente, que vende sozinha. Quando eu falo sobre metodologia que vende sozinha, não quer dizer que vocês vão colocar lá na bio de vocês e que vai vender feito água sem vocês fazerem os movimentos corretos, tá? Quando eu falo sobre metodologia que vende sozinha, eu falo justamente uma metodologia a qual vocês se sentem tão seguros, mas tão seguros, que a venda ela é muito mais fluida. Vocês precisam acreditar no que vocês têm a vender, porque se vocês não acreditam, vocês não vendem. Não vende, gente. Não vende, porque eu já fui essa pessoa, tá? Que eu já caí na besteira. Eu estava até falando com a galera da mentoria na semana passada sobre isso. Eu já caí na besteira de, em 2023, acho que foi, 2023? 2023. Vender, fazer um pitch de mentoria, né, para um grupo. E vender sem ter a metodologia 100% pronta, 100% redonda. Eu fui naquela de chutar a bola e sair correndo atrás da bola. Chutem, pensem aí na cabeça de vocês. Quanto vocês acham que eu vendi nessa época? Nenhuma. Eu não vendi nenhuma mísera mentoria. Nenhuma. Não foi nem em grupo. Eu estava fazendo sessão 1 a 1 já, nessa época. Eu já estava fazendo sessão 1 a 1. Só que eu ia para reunião de venda tão, tão sem acreditar no que eu estava vendendo para essa pessoa, porque eu não tinha ainda uma metodologia realmente refinada, desenhada, premium,
que para mim era insustentável eu sustentar um pitch de vendas. Era, assim, difícil. Para mim, não existe essa possibilidade. Então, vocês precisam trabalhar a parte de metodologia, em primeiro lugar. E aqui eu quero trazer, né? Se vocês estão aqui, então, provavelmente, quem são vocês? Eu imagino que vocês estejam aqui nesse grupo com essas características. São pessoas que estão começando, não necessariamente começando na área de atuação de vocês, mas dando ali os primeiros passos ou começando a dar os primeiros passos no digital, começando a dar os primeiros passos rumo a vender uma mentoria, um acompanhamento mais premium, um serviço mais premium. Talvez você seja alguém que tem muita experiência no offline, mas que ainda não veio com força para o digital, mas que ainda não usa o digital realmente para vender. Usa mais como uma vitrine, uma forma de estar ali para o público, ver que vocês estão. Eu imagino que vocês sejam, que vocês ainda não tenham uma equipe. Provavelmente vocês ainda não tenham uma equipe. E vocês ainda não podem investir em uma para começar a ter resultado. Até porque a gente defende muito aqui que como eu vou investir em equipe se meu negócio ainda não está faturando nada? Eu preciso ter caixa para começar a fazer esse tipo de investimento. Então, se eu não tenho equipe, ou se eu ainda tenho uma equipe muito pequena, a minha estratégia não pode ser complexa, a minha estratégia tem que ser simples, tem que ser simplificada, algo que eu possa fazer sozinha ou com a ajuda de pouquíssimas pessoas. Provavelmente, ou possivelmente, vocês ainda não são pessoas que podem colocar rios de dinheiro para investir em tráfego, ou não gostariam de investir rios de dinheiro, porque vocês não têm ainda essa experiência e não sabem o que vai voltar desse investimento. Porque mesmo quando a gente tem dinheiro para investir, é muito difícil a gente investir sem saber se vai voltar, né? Então, provavelmente vocês estejam aqui dentro dessas características, se vocês estão aqui hoje. E é justamente por isso que vocês precisam começar pela metodologia. O que parece mais inteligente para vocês? Parece mais inteligente eu fazer 50 vendas para faturar 5 mil reais ao final dessas 50 vendas, finalizando realmente, levando para checkout, carrinho, enfim, essas 50 pessoas e elas comprando, pagando. E no final do mês, eu ter vendido para 50 pessoas e faturar 5 mil. E ler-se aqui faturamento, né? Não lucro, necessariamente. Ou parece mais inteligente para vocês fazerem uma única venda a 5 mil? O que é mais... Vocês podem colocar aqui no chat se vocês quiserem, tá? O que parece mais inteligente para vocês? À primeira vista, assim. Para mim, sei para vocês, mas para mim é muito mais inteligente eu fazer uma venda, uma única venda, e ter o mesmo faturamento. Aqui o que eu quero trazer para vocês é justamente a ideia do produto barato.
Problemas técnicos, galera, mas já estamos de volta, já estamos de volta. Vocês estão me escutando? Ok? Vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso compartilhamento de tela. Voltamos. Ótimo. Então, é muito mais inteligente vocês venderem para menos pessoas e conseguirem ter um bom faturamento, né? Vocês não precisam investir tanto em tráfego quanto vocês investiriam se vocês trabalhassem um produto perpétuo barato, por exemplo. E não são necessários tantos testes. E para mim, o principal fator aqui, nessa metodologia que eu estou passando para vocês hoje, é justamente o maior conhecimento de público também que vocês passam a ter. Vocês conseguem conhecer muito melhor o público de vocês. Principalmente quando vocês usam aqui a metodologia que eu vou passar para vocês agora. Ok? Vamos lá. Então, aqui trazendo a questão do método de alto valor, que é justamente o que eu falei antes, a metodologia que vende sozinha. Quanto mais eu confio no que eu vendo, mais eu consigo vender. Vocês podem trabalhar no formato de mentorias individuais ou em grupo, no formato de consultorias. Vocês podem também vender no formato de serviços premium convencionais, porém com diferenciais de entrega, pacotes de serviços. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de uma mentorada nossa, da mentoria ela, que ela é psicóloga. E ela nunca teve a vontade, ou pelo menos não faz parte agora, né, do que ela quer para o negócio dela, ter uma mentoria. Ela não quer trabalhar uma mentoria, um grupo de terapia, nada disso, nada nesse formato. A vontade dela é seguir tendo os atendimentos dela como psicólogos, atendimentos convencionais como psicóloga, porém envelopando toda uma entrega além da entrega convencional, das sessões convencionais como psicóloga, como terapeuta. Ela montou toda uma estrutura metodológica de apoio para esses pacientes. Então, os pacientes dessa nossa mentorada, eles têm acesso a uma plataforma com vários materiais disponíveis, livros disponíveis, todo um acervo que pode influenciar e melhorar, inclusive, os resultados que eles têm através do acompanhamento terapêutico com ela. Então, vocês percebem como ela empacotou esse conhecimento, empacotou o serviço convencional dela de uma forma que ele se transformasse em um serviço de alto valor, em um método de alto valor, em um serviço premium, unicamente ajustando a entrega, sem necessariamente criar algo totalmente do zero, sem necessariamente criar uma mentoria ou uma consultoria, por exemplo. Claro que seria uma possibilidade, mas eu quero aqui trazer possibilidades para vocês, além das mentorias. A gente tem muitas, diversas possibilidades diferentes, acompanhamentos diferentes, acompanhamento individual, acompanhamento em grupo. Aqui eu quis trazer para vocês também um exemplo de uma aluna nossa, da mentoria. Aqui é uma aluna que ela também era social media, assim como eu era social media. Ela começou da mesma forma a empreender e ela percebeu que estava muito pesado para a rotina dela trabalhar como social media. A gente criou juntas o método de mentoria. Essa aluna em específico aqui tem uma mentoria, tá? Então, a gente criou juntas a metodologia de mentoria dela. E essa metodologia, ela transformou o conhecimento
de uma forma que ela pudesse cobrar 5 mil pelo acompanhamento dela de mentoria. 5 mil. No final de 2 meses de mentoria, 2 meses de acompanhamento, ela já tinha vendido 5 mentorias e feito um faturamento de 25 mil em 2 meses. Mas aqui eu quero comparar com a realidade dela como social media. Como social media, ela fazia entre 7 mil a 10 mil em um mês muito bom por mês. Mas vendendo mentoria, ela conseguiu um poder de escala muito maior. Em 2 meses, ela fez muito mais. Ela fez o dobro do que ela faria somente como social media. Então, nesse caso aqui, ela usou o serviço de mentoria como algo de oportunidade também. Porque além de prospectar clientes para mentoria, ela também começou a ofertar a mentoria para pessoas que não estavam, não se qualificavam ou não se enquadravam como clientes de social media. Que antes ela perdia o cliente, justamente como aconteceu comigo lá em 2021, ela perdia o cliente por não ter algo a oferecer diferente da prestação de serviço convencional dela. Então, ter um produto a mais, ter uma mentoria, ter uma consultoria, além de tudo, também é uma forma de vocês terem algo na manga. Mesmo que daqui a pouco vocês não queiram ter a mentoria como negócio principal como produto principal do negócio de vocês. Certo? Ok? Aqui, para ter esse resultado, além do método, ela não precisou fazer uma bateria de produção de conteúdo, não precisou produzir muito conteúdo para conseguir atingir essa meta, e ela não investiu em anúncio. Ela usou somente o método que a gente ensina aqui dentro da mentoria ela, o método base, né? Porque a gente também, conforme vai avançando aqui dentro da nossa metodologia, a gente também vai trazendo possibilidades de investimento em tráfego, enfim. Mas nesse caso específico, ela chegou a esse resultado sem produção de conteúdo, sem investimento em anúncio, somente usando a base de pessoas que ela já tinha. Aqui mais um exemplo também. Essa mentorada, especificamente, ela nem mesmo produz conteúdo. Ela nem mesmo produz conteúdo. Eu sei que o digital faz a gente achar que é só isso que vai dar resultado. Que todas as estratégias que as pessoas usavam no offline, elas são totalmente antiquadas, que elas não dão certo. Mas, gente, o que a galera traz para o digital é somente uma roupagem nova para estratégias que já existem há muitos e muitos anos. Estratégias de vendas já existentes. Então, aqui no caso dessa aluna especificamente, né, que eu trouxe aqui o fechamento do primeiro cliente dela, se eu não me engano, esse cliente ela fechou em um contrato de 4 meses. Contrato de 4 meses, ela fechou um ticket, né, deixa eu lembrar aqui, eu não vou lembrar, mas se eu não me engano foi de 60 mil. Então, assim, é possível vender. Foi 6 meses. Isso, 6 meses a 60 mil. Então, assim, é possível vocês conseguirem fazer vendas, mesmo sem produzir uma quantidade grande de conteúdo. Eu quero muito bater nessa tecla, né? Produção de conteúdo, anúncio, enfim. Eu quero muito bater nessa tecla, porque quando a gente está começando, quando a gente está saindo do offline e vindo para o digital, a gente acha que não é possível. Mas é possível sim. Tá?
O segundo passo aqui, o segundo pilar dentro do nosso plano é o pilar do ciclo lucrativo autêntico, que é o quê? A gente trabalhar funis de vendas que façam sentido para o nosso momento de negócio. Reforçando, para o nosso momento de negócio. E aqui a gente trabalha os funis simplificados de vendas por conexão, como provavelmente vocês viram lá no plano 30.000. Tá? E os nossos funis simplificados, claro que a gente varia muito, a gente varia em alguns momentos a plataforma por onde esse funil acontece, né? Então, plataforma, se é WhatsApp, se é Instagram, a gente varia a plataforma, justamente para a gente atingir públicos diferentes, mas públicos ainda assim qualificados, e estratégias diferentes, mas ainda assim simples, estratégias simples. E os nossos funis se baseiam em atração, né? Não são muitos conteúdos estratégicos. É um conteúdo estratégico. Um conteúdo estratégico que vai nos dar resultado, que vai nos dar retorno. Então, a gente sim trabalha o conteúdo, mas de uma forma inteligente, estratégica, que não me deixe refém de produzir conteúdo todos os dias. Porque é cansativo, é exaustivo, e vale muito mais a pena a gente criar de forma estratégica do que ficar atirando o tempo inteiro conteúdo para o público. E cair naquele papo do algoritmo, né? Que eu nunca sei quem vai ver meu conteúdo. Que às vezes o algoritmo entrega para muita gente, em outros momentos ele entrega para quase ninguém. A segunda base dos nossos funis simplificados é a conexão real. A gente trabalha aqui o mecanismo 3S. A gente chama de mecanismo 3S. Social, sutil, sustentável. Que é uma venda sem abordagem agressiva ou um início de venda, uma abordagem inicial não agressiva, né? Por isso que a gente chama de social, por isso que o primeiro S do mecanismo 3S é o S de social. Então, a gente faz de uma forma sociável. A gente inicia conversando, a gente inicia se conectando com essa pessoa que está ali do outro lado. E a gente faz isso com o nosso segundo S, nosso S de sutileza. Eu já cansei de receber direct, por exemplo, de pessoas que não me conhecem, não conhecem meu negócio, eu nem sigo essas pessoas, elas não me seguem, e elas chegam no direct dando sugestões, pitacos, do que tu pode melhorar na tua comunicação, no teu perfil, enfim, no que tu faz. E isso é uma técnica agressiva. A gente tem uma estratégia que justamente foge desse tipo de abordagem que eu acho horrível. Eu acho muito chato. A vontade que eu tenho é de mandar para a pessoa: querido, você nem me conhece. Querido, deixe suas sugestões, suas dicas para outra pessoa, para os teus clientes. Então, a gente faz realmente uma conexão de verdade com essas pessoas, de uma forma sutil, e que também seja sustentável. O que eu quero trazer como sustentável? Algo que seja viável de fazer todos os dias, de colocar todos os dias na minha rotina comercial. Porque a gente precisa de rotina comercial. Só que a minha rotina comercial, ela pode ser exaustiva, fazendo com que eu tenha que fazer conteúdo todos os dias, fazendo com que eu tenha que fazer 7 dias de live para fazer venda. Ou a minha rotina comercial pode ser mais tranquila. Então, aqui a gente traz justamente o S de sustentável como algo que eu vou conseguir manter no meu dia a dia, me conectar com as pessoas de forma sutil, a venda que não necessariamente parece uma venda, a venda que é muito mais sobre uma conversa do que de fato chegar lá e, fulano, tenho aqui
produto X. Vamos conversar para eu te explicar melhor como funciona? Galera, isso pode funcionar para algumas pessoas, mas eu não acredito que seja a melhor abordagem. Então, sutileza e sustentabilidade, algo que eu possa sempre manter. E aí sim, a venda no 1 a 1, que eu sempre defenderei que a venda no 1 a 1 para tickets mais elevados, a venda no 1 a 1 para serviços, mentorias, consultorias premium, ela sempre vai ser mais eficaz. A gente chama por aqui a venda de 1 a 1 de sessão farol. Sessão farol. E a nossa estratégia de venda no 1 a 1, ela é bem diferenciada, tá? Eu já trago aqui para vocês que ela é bem diferenciada da maioria das sessões estratégicas, né? Que o digital adora dar nome para tudo. Então, eles chamam agora de sessão estratégica, mas que é uma sessão de vendas, uma reunião de vendas, tá? Só que essas reuniões de vendas, e eu já participei de muitas, tá? Como prospect mesmo, como a possível cliente. A maioria dessas sessões, ou elas são muito agressivas, ou o vendedor, antes de qualquer coisa, ele começa a trazer demais sobre a história da empresa e não sei o quê, e se gabar. A gente trabalha aqui a nossa sessão farol baseada no cliente, baseada nos desejos e nas dores do cliente. O cliente é o tema central. O pitch de vendas é detalhe. Eu já cheguei aí para uma sessão farol em que eu não apresentei a mentoria porque não fazia sentido. Não fazia sentido, conversando ali com aquela pessoa, eu percebi que não fazia sentido. Então, a sessão farol é o momento em que, sim, o cliente vai conhecer vocês, mas também é o momento que vocês vão conhecer o cliente e saber se aquele cliente é realmente qualificado. Sendo qualificado, eu tenho certeza que vocês vão aqui, ó, elevar o nível de consciência desse cliente muito mais rápido, em no máximo 1 hora, muito mais rápido do que se vocês fossem produzir conteúdo para elevar essa consciência. Produzir muito conteúdo para fazer essa elevação de consciência. Esse formato aqui de atração, conexão real e venda no 1 a 1, ele é o melhor e mais rápido formato para fazer com que vocês elevem a consciência das pessoas que chegam, que vêm até vocês pela etapa 1, a etapa da atração. E quando a gente fala sobre elevação de consciência, a gente precisa de uma pessoa muito aquecida para comprar um produto premium. A gente precisa de uma pessoa que confia muito na gente. Eu, Andressa, não sei vocês, mas eu, Andressa, não confio 5 mil reais, 3 mil reais, 6 mil reais, 10 mil reais numa pessoa que não fez o mínimo, foi uma reunião, uma call comigo, para me apresentar o que ela tem a me apresentar. Eu não confio pagar, passar ali o cartão, 5 mil no meu cartão, para uma pessoa que só me mandou uma página com um link de vendas. Então, essa é a melhor forma e a forma mais rápida. Não é produção de conteúdo. Não é produção de conteúdo. E eu não estou dizendo que o conteúdo não tem um papel, de certa forma, importante. Tem. Tem. Muitas pessoas podem vir também através da produção de conteúdo. Mas ela é mais demorada? Ela é mais demorada. Ela leva tempo. E energia, né? Eu sou uma ressacada da pandemia, cansada de produzir muito conteúdo. Aqui eu trouxe para vocês mais um exemplo de aluna nossa, que também, em uma semana de mentoria, aplicando já parte das orientações que a gente traz na mentoria,
ela fechou 2 vendas em uma semana que praticamente fecharam, que pagaram o investimento que ela fez na mentoria a ela. Mas eu não quero nem só trazer aqui o resultado em si, que ela teve rápido. Tá? Essa foi uma aluna, inclusive, que chegou nos 30 mil de faturamento. Rápido. Mas eu quero ressaltar aqui justamente o que eu estava falando lá atrás. Ela não tinha equipe. Ela não investiu em tráfego nesse período para chegar no marco dos 30 mil. E ela não produziu durante os 3 primeiros meses de mentoria com a gente. Ela não produziu. Eu acho que se ela produziu um conteúdo foi muito. E eu vou chutar um, tá? Para não falar mentira aqui. Mas, se eu não me engano, ela não produziu nada no feed de conteúdo. Produziu alguns stories, sim, mas no feed especificamente ela não chegou a produzir nada de conteúdo. Então, assim, né, aquilo que falam, você precisa produzir conteúdo. Sim, ok, precisa produzir alguma coisa de conteúdo. Mas o conteúdo é uma pontinha do iceberg. Ok? Terceiro pilar do nosso plano 30 mil é o pilar do posicionamento. Quando eu falo em posicionamento, tudo vem na cabeça, menos o que a gente defende aqui como posicionamento ideal. É muito além de água na taça, é muito além de terninho, é muito além de arquétipos. Muito além. Posicionamento é sobre o seu diferencial de mercado. O que vocês têm de diferente daquele concorrente, daquele player do mercado? Aquela pessoa que às vezes vocês têm ali como concorrente, ela tem 1 milhão de seguidores, ela tem 500 mil seguidores. Ela acaba ganhando, de certa forma, no volume de pessoas da base dela. Mas vocês com certeza têm diferenciais que essa pessoa não tem. Vocês podem ter mais um acompanhamento mais próximo, vocês podem viver a transformação que vocês prometem de outra forma. Existem N formas de se diferenciar no mercado e que é muito importante que vocês tenham isso em mente, que vocês busquem sempre por isso. No bom marketês, o move, que a gente chama, né? A forma, o movimento único de vocês no mercado, né? O formato único do produto de vocês, a transformação única, a promessa única de vocês, mecanismo único de vendas, tinha me fugido a palavra. Né? O que vocês têm de diferente daquela outra pessoa que tem muito seguidor, mas ela com certeza não tem aquilo que vocês têm. Quando a gente fala em posicionamento, então, vocês não precisam se fantasiar de guru para conseguir se posicionar. Sabe, viver aquela vida que vocês não vivem, né? Ostentar aquela vida que vocês não vivem. É muito mais uma atração de público pela essência, visão e bandeiras que vocês carregam, levantam, do que necessariamente pela aparência. Não que a aparência não seja importante, de certa forma, mas não é isso somente, posicionamento. O posicionamento é o que separa vocês de serem só mais um vendendo o que vocês vendem. É o que separa vocês, como eu falei antes, daquele concorrente que tem 1 milhão de seguidores. E posicionamento é muito mais, batendo de novo na tecla do conteúdo, muito mais do que produzir conteúdo de valores. E o quarto e último ponto, mas não menos importante, é o ponto da mentalidade. Não existe negócio fortalecido se quem está à frente dele não estiver bem.
e a gente fala aqui com experiência, porque em vários momentos de trava, assim, do negócio, depois quando a gente olha para trás, a gente observa o que estava acontecendo naquele período, e a gente percebe que era um momento em que justamente nós, à frente do negócio, a gente não estava passando por um momento legal. E a gente não conseguiu fazer com que aquilo não refletisse no negócio. E todo mundo passa por isso. Mas é importante que vocês olhem também com responsabilidade, que vocês olhem com consciência para o quanto a mentalidade de vocês precisa estar alinhada para que o negócio de vocês aconteça, o negócio de vocês ande. O que vocês fazem com os nãos que vocês recebem? Quando a gente começa a trabalhar com digital, quando a gente, não vou nem falar com digital, mas quando a gente começa a trabalhar uma prospecção mais ativa, a gente começa a receber muito não. A maioria de vocês provavelmente não precisa prospectar ainda. A maioria de vocês vendeu até hoje por indicação. É isso que acontece com a maioria das pessoas que chegam até nós. Elas querem crescer seus negócios, mas elas ainda vendem somente por indicação. E isso é um tiro no pé. Por mais que feche muito mais fácil o cliente da indicação, esse cliente, o que me garante que no mês que vem, daqui 2 meses, eu vou ter de novo aquele número de indicações e manter meu faturamento? Então, quando a gente começa a trabalhar uma prospecção ativa, a gente começa a se deparar com muitos nãos. Muitos nãos. E vocês precisam aprender a lidar com eles, a saber o que vocês vão fazer a partir desses nãos. O que paralisa vocês? É importante também a gente ter consciência dos nossos pontos fracos quando a gente tem um negócio, principalmente no digital, né? Que é novo ainda, de certa forma. Mas o que nos paralisa? É esse movimento de venda? Hoje mesmo a gente estava falando com uma mentorada que estava justamente com dificuldade nessa parte de vendas e ela percebeu, junto com a gente, que era esse movimento que estava paralisando ela, estava fazendo ela procrastinar o que precisava ser feito. Quanto vocês se comparam, quanto vocês olham para o guru de marketing andando deixa eu pensar aqui um carro de Lamborghini, e vocês se comparam com essa pessoa. A gente precisa aprender a olhar para o nosso momento de negócio e para os valores que para a gente fazem sentido. E você e o seu negócio se transformarem em uma entidade só, descanso, gente. A gente precisa disso. A gente precisa olhar para o nosso negócio como sendo o nosso negócio. E nós nem sempre, ou nós não deveríamos ser a mesma coisa. A gente precisa aprender a separar também nós do nosso negócio. Então, a mentalidade, a gente precisa aprender a trabalhar. E esse é o quarto pilar do nosso plano 30K com mentorias premium, mentorias e serviços premium. Porque se a mentalidade não está alinhada, e eu falo isso com toda certeza, porque a gente passa isso diariamente, não só entre nós aqui, mas entre alunos e alunas da mentoria. Às vezes o que trava, às vezes o que paralisa, não é eu não saber mais uma técnica, eu não saber uma técnica, não é eu não saber de uma estratégia específica, é eu não estar alinhada emocionalmente, é eu estar com a mentalidade enfraquecida. Faz sentido? Olha só, eu quero trazer aqui para vocês um breve resumo, tá? Um breve resumo do que a gente falou até aqui. A gente falou sobre estruturação de método, a gente falou sobre atrair os primeiros leads qualificados, a gente falou sobre fazer as primeiras vendas por conexão 1 a 1 e repetir a estratégia. A gente falou sobre mentalidade também, né? Mas
mas até aí, repetir a estratégia até chegar no primeiro marco de 30 mil, tá? Esse exatamente, em suma, em resumo, tá? A estratégia principal, estruturar um método de qualidade de alto valor, atrair os primeiros leads, fazer as primeiras vendas e repetir, errar rápido e corrigir mais rápido ainda, tá? E agora, já que eu trouxe para vocês, né, o plano, eu quero falar com vocês sobre o programa de aceleração, ela, para negócios simplificados, tá? Hoje, aqui dentro, né, da nossa estrutura de negócio, a gente tem o nosso acompanhamento individual, que é um acompanhamento de investimento bem elevado, né? Não é nem nosso foco vender hoje o acompanhamento individual. E a gente tem a mentoria ela. A mentoria ela é avançada para negócios mais, não somente negócios mais avançados, mas pessoas, né, que estão ali dispostas a realmente colocar, implementar outras estratégias também, tá? E ter mais acompanhamento, mais tempo de acompanhamento. Só que, e depois eu conto para vocês o custo disso, mas isso tem um custo, né? Dentro dos acompanhamentos da mentoria ela, a gente tem o nosso acompanhamento semestral e o nosso acompanhamento anual. E é por isso que a gente trouxe o programa de aceleração para negócios simplificados. Por quê? Porque a gente sabe que muitas pessoas não estão no momento de negócio ainda de investir na mentoria ela, de acompanhamento semestral ou de acompanhamento anual. A gente tem essa clareza e tá tudo bem. Tá tudo bem por quê? Porque todo mundo começa de algum lugar. E a gente está trazendo aqui o programa de aceleração justamente para que vocês possam entrar pelo programa de aceleração, ter resultados, ter os primeiros resultados com o programa de aceleração e dar o próximo passo de vir para mentorear ela. Mas a gente sabe que não é todo mundo que está no momento, que está pronto, que se sente pronto, ou que pode estar nesse momento na mentoria ela. Então, é por isso que a gente está trazendo pela primeira vez o programa de aceleração ela, para negócios simplificados. Dentro do nosso programa de aceleração, que a gente está trazendo pela primeira vez, a gente trabalha exatamente os quatro pilares da metodologia. Então, a gente trabalha exatamente a mesma base metodológica da mentoria ela. A gente trabalha a metodologia que vem sozinha, ciclo lucrativo autêntico, posicionamento da líder digital e mentalidade, que são os pilares que eu falei para vocês até agora, tá? A gente trabalha exatamente os mesmos pilares que são trabalhados na mentoria ela, porque é a mesma base metodológica. O que muda um pouco é o formato de acompanhamento, tá? O que vocês ganham dentro do programa de aceleração ela? Vocês ganham um cronograma inicial de implementação, Esse cronograma inicial, ele é realmente inicial, para vocês darem ali os primeiros passos. Então, vocês entrando hoje, por exemplo, na mentoria ela, amanhã vocês já sabem o que vocês precisam fazer. Vocês já sabem os primeiros passos que vocês precisam dar. Mas, além do cronograma inicial de implementação, a gente vai trazer para vocês exatamente o que a gente está começando a implementar também na mentoria ela, que são os nossos planos de ação personalizados a partir de um briefing individual. Isso é uma melhoria de metodologia que a gente vai começar agora, nesse mês, a trazer na mentoria ela, que é justamente, além do cronograma inicial de implementação, a gente trazer também insights e orientações personalizadas de negócio para negócio. Então, a pessoa que ela está começando com uma metodologia pronta, por exemplo, que só precisa ser lapidada, essa pessoa,
por mais que ela tenha o cronograma inicial de implementação, que todo mundo precisa ali fazer algumas coisas básicas, que são iguais para todos os alunos da mentoria, além disso, ela também vai ter um plano de ação personalizado, que é muito individual para aquele momento de negócio dela. Aquele momento de negócio em que, beleza, já tem um método, já posso partir para a venda. Ok? Então, além do cronograma inicial, plano de ação individual, personalizado individual. Quem entra para o programa de aceleração ela tem acesso à metodologia, a mesma metodologia da mentoria ela, a mesma metodologia. Tem acesso também aos nossos 4 encontros coletivos por mês. Esses encontros coletivos, por mais que eles sejam coletivos, tá? 2 deles são encontros de destrave. E nesses encontros de destrave, a gente trabalha, que acontecem quinzenalmente, a gente trabalha individualmente cada uma das dúvidas, das dúvidas trazidas para o encontro. Então, cada aluno, cada aluna tem o seu tempo para trazer as suas questões. Então, é quase como se vocês estivessem sendo atendidos ali individualmente. Mesmo que seja ali um encontro coletivo, onde mais pessoas podem chegar. Cada pessoa tem o seu momento de fala e a gente nunca finaliza, tá? Sem que todo mundo tenha sido atendido, tá? Hoje, por exemplo, hoje a gente teve encontro de destrave pela manhã e a gente não teve muitas pessoas participando desse encontro, porque a gente sempre diz, né? Vocês não precisam participar de todos os encontros de destrave, a não ser que vocês tenham questões a serem trazidas, né? E a gente não teve muitas pessoas, né, trazendo questões. E as nossas alunas tiveram meia hora, 25 minutos, 35 minutos de atendimento individualizado. Então, vocês vão ter esse acesso 4 vezes por mês, sendo 2 encontros de destrave, um encontro de mão na massa, de implementação, onde a gente sempre traz um tema para que vocês implementem ali junto com a gente ao vivo, para que nada fique para depois, e um encontro temático, onde a gente traz sempre encontros com temas que sejam relacionados, correlacionados aos negócios de vocês. Vocês também vão ter acesso ao grupo de avisos e suporte. E quando eu falo de grupo, normalmente em outras mentorias, né? A maioria das mentorias, inclusive, você só tem acesso a tipo grupão ali onde está todo mundo. Aqui, tanto na mentoria ela quanto no nosso programa de aceleração, vocês também têm acesso aos grupos individualizados de suporte, que é o quê? Com vocês e com a minha equipe, que é vocês, eu, a Gabi e a Tati. Então, vocês têm um grupo individual. Cada um de vocês vai ter o grupo individual. E, além disso, vocês lembram que eu falei de mentalidade como quarto pilar? Todo mundo que entrar no programa de aceleração, ela tem também acesso a um encontro individualizado saiu até errado aqui escrito, de desbloqueio com a psicóloga da mentoria ela. Todo mundo que entrar. Esse aqui é um diferencial que ele é só da mentoria, tá? Mas a gente resolveu que a gente ia trazer aqui também para o programa de aceleração. Quais são as diferenças entre mentoria ela e o programa de aceleração, tá? 2 diferenças básicas. O tempo de acompanhamento. A mentoria ela parte de um acompanhamento de 6 meses ou de 1 ano, tá? E aqui o nosso programa de aceleração que eu tô trazendo aqui para vocês, e eu vou trazer com uma condição bem especial, tá? Por ser a primeira vez que a gente está trazendo, de fato. Aqui a gente tem um tempo de acompanhamento de 3 meses, tá? E além disso,
também o formato de acompanhamento. Por mais que vocês tenham aqui todos os 4 encontros coletivos por mês, que vocês também são atendidos de forma individualizada, vocês não têm os encontros individuais, tá? Na mentoria Ela, vocês têm encontros individuais comigo e têm acesso a mim totalmente. Aqui, vocês não têm esses encontros individuais, tá? Mas vocês têm o atendimento individual. É diferente, vocês não têm ali a call 1 a 1 comigo, que quem é aluno, inclusive, acho que o Sérgio tá aqui, quem é aluno sabe que a gente tem hora para começar, não tem hora para terminar os encontros individuais, na mentoria Ela. Aqui na aceleração, a gente não traz esses individuais, tá? Mas vocês não ficam de forma alguma sem suporte, porque vocês têm os nossos 4 encontros coletivos por mês, com espaço para vocês trazerem as questões de vocês. Grupo de suporte também individualizado, mas aquilo que eu falei antes, né? Planos de ação personalizados, ok? Hoje, no plano anual da mentoria Ela, à vista, vocês pagariam 7.500 para entrar. No plano anual da mentoria Ela, tá? 7.500. Tá? E ainda assim, ó, honestamente, dentro de tudo que vocês recebem, não é um valor tão elevado, tá? Comparando até com o mercado, enfim, não é um valor elevado. Inclusive, está para ser aumentado em breve. No acompanhamento anual. O acompanhamento trimestral do programa de aceleração, a gente está trazendo ele para vocês com um investimento à vista de 2.500. 2.500 já estaria bem ok, dentro de tudo isso que a gente tem de entrega. Dentro de tudo isso que a gente tem de entrega. Porém, como a gente está falando de uma turma de inauguração, a gente está falando pela primeira vez sobre o acompanhamento trimestral no programa de aceleração Ela, até o final de junho, esse investimento ele vai ser de 2.300 até o final de junho. Só que um ponto importante aqui, e que eu falei lá no grupo, é que quem estivesse no grupo teria ainda por cima uma condição especial. Qual que é a condição especial? Para todo mundo que está no grupo e aqui comigo em aula, até hoje, 23h59, então até ali, meia-noite, tá? A condição especial que a gente está trazendo é de 2.000. Então, vocês não pagarão 2.500. Vocês pagarão 2.000 para ter 3 meses de acompanhamento, cronograma de ação, plano de ação individual, 4 encontros por mês comigo, coletivo, metodologia completa, acesso também à metodologia gravada, não somente os encontros, vocês têm também a plataforma com aulas gravadas, grupo de suporte no WhatsApp, tanto o grupo maior de avisos quanto o grupo individualizado. Então, é 2.000. A gente nunca trouxe tanto acompanhamento, um acompanhamento tão próximo a um ticket tão baixo. Só que a gente resolveu trazer justamente porque é a primeira vez que a gente está trazendo esse formato trimestral. E porque, honestamente, a gente está fazendo um primeiro teste nesse formato. E como tem plano de implementação e tem muito suporte, a gente precisa também, sendo muito aberta aqui com vocês, a gente precisa entender a viabilidade disso. Como vai ser para a gente manter isso, esse formato mais para frente? A um ticket mais baixo, mais em conta, para que mais pessoas possam estar dentro do acompanhamento junto com a gente, no programa de aceleração. E ainda assim a gente trazer a personalização que a gente gosta de trazer, o acompanhamento que a gente gosta de trazer. Ok? E eu vou trazer aqui para vocês o link que vai ser liberado agora, neste exato momento, lá no nosso grupo.
Ó, a Gabi me mandou aqui, a Gabi é minha sócia, que ela vai mandar aqui para vocês, lá no nosso grupo, ok? Mas, gente, de verdade, tá? Eu quero aqui, eu até vou perguntar aqui para vocês, eu vi que já teve gente que saiu aqui, que não conseguiu ficar até o final. Vocês têm alguma dúvida que vocês queiram trazer agora, que esteja pairando aí? Algo que vocês queiram trazer aqui? Se vocês não quiserem trazer, não tem problema, tá? Vocês podem também trazer essa dúvida depois lá no nosso, tanto no nosso grupo, quanto para o suporte, tá? A gente vai mandar lá no suporte também, lá no grupo também, o número do suporte, tá? Mas eu quero reforçar aqui, eu quero trazer de novo o quanto essa oferta aqui ela é especial, justamente não só pelo preço, mas principalmente pelo acompanhamento que a gente traz nessa oportunidade aqui do programa de aceleração. A gente só tem esse acompanhamento aqui, pessoas que pagam muito mais caro lá na mentoria. E como eu falei para vocês, a nossa ideia é entender a viabilidade, né? Entender quão viável é a gente manter esse formato aqui. Só que mesmo que a gente mantenha esse formato, a partir de julho, ele já não vai estar nesse preço. Ele já vai ter aumentado consideravelmente, vai ter aumentado já R$ 500 o investimento dele. Certo, galera? Tô feliz por ter trazido aqui para vocês sobre o programa de aceleração. Eu espero que vocês abracem aí essa oportunidade. Fala com o suporte se houver dúvidas ainda, certo? E eu espero vê-los dentro do programa de aceleração, tá bom? Feliz em ter estado aqui com vocês essa noite. Obrigada pela atenção de vocês. Implementem o quanto antes. E a gente vai se falando lá no nosso grupo, ok? Aproveitem, me chamem o suporte, chamem a Gabi e a gente vai tirando as dúvidas. Um beijo, galera. Nos falamos em breve.